Saúde a igreja com a paz do Senhor. Primeira fase já passei, né? Consegui tirar o microfone do pedestal. É uma grande satisfação estar com os irmãos aqui novamente. Eu vou convidar os irmãos a fazerem uma leitura extensa no Evangelho de João. Nós vamos ler João capítulo 18. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Já está, inclusive, disponível aqui no telão. Todos encontraram João, capítulo 18? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Até aqui, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus pelo acesso à sua palavra e pedindo a sua orientação nesse momento, porque sem Ele nada podemos fazer.
Senhor nosso Deus, graças te damos por termos a tua palavra em nossas mãos, Senhor, bem pertinho dos nossos lábios. Nós queremos te pedir, Pai, que ela fique sempre perto do nosso coração, que nós possamos não apenas apreendê-la com o intelecto, mas aprendê-la e fazê-la frutificar em nossas mãos. Que esse conhecimento a respeito do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não fique retido em nós, que ele frutifique em nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Para isso nós te pedimos, Senhor, a orientação do teu Santo Espírito, para que nada que a gente venha a fazer esteja de acordo com a tua santa e bendita doutrina. Abra o nosso entendimento, Senhor, pelo poder que há no Santo Espírito. Já vamos te agradecendo de antemão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma passagem difícil, né, do Evangelho de João, onde nós começamos a adentrar naquela parte da Bíblia que fala sobre os julgamentos, né, de Jesus Cristo. Eu digo julgamentos porque foram dois, né, um julgamento eclesiástico realizado pelo Sinédrio e um julgamento político realizado pelos romanos. Difícil porque é uma evidência, o maior crime que já foi cometido na história da humanidade, não é? Certa vez, conversando com um professor amigo meu, a gente discutia a respeito de qual teria sido a maior atrocidade já cometida na história do mundo, né? E aí nós lembramos de Hitler, lembramos de Stalin, dos milhões de pessoas que foram assassinados por esses ditadores mundo afora, mas sem querer desmerecer as vítimas inocentes, né? Mas o maior crime já cometido na história da humanidade foi muito antes disso, né? Porque a morte de Jesus Cristo, né, foi realmente a morte do único verdadeiro inocente que já pisou sobre a face da terra, né? Então a maior maldade que o ser humano cometeu foi essa. Todas as outras, perto dessa, ficam minimizadas, né? E nós às vezes nos esquecemos disso. Aqui nessa passagem especificamente, nós começamos a ver a prisão de Jesus, né, que se dá logo após uma conversa muito íntima de Jesus com seus discípulos, que está toda aqui relatada no Evangelho de João. Olha, a partir do capítulo 14, é uma leitura muito edificante, que os irmãos podem fazer em casa, com mais vagar, até o capítulo 17. E aqui é justamente por isso que no capítulo 18, verso 1, a primeira frase é: tendo Jesus dito estas palavras, né? E aí é dito que ele saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado de um ribeiro chamado Cedron, onde havia um jardim. A gente sabe que o nome desse jardim é Getsemane, né? E aí nesse jardim ele entrou com os seus discípulos, né? Então era um lugar de refúgio, um lugar onde Jesus Cristo e seus discípulos já frequentavam, né? E é muito interessante, né? Alguém já disse que foi uma demonstração grandiosa de obediência de Cristo aqui nesse jardim. Faz a gente lembrar daquele outro jardim, né? O jardim do Éden, né? Onde Adão ali desobedeceu a Deus e acabou expulso, né? E aqui, quando a gente passa a ler o Evangelho de João no capítulo 18, a gente vê Jesus Cristo mostrando-se obediente, né, ao entrar em mais um jardim, né? Ou seja, a gente pode fazer um paralelo, né, entre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane, não é verdade? O jardim do Éden, Adão trouxe o quê? Pecado, né? Trouxe morte para a humanidade, né? E aqui no Getsemane a gente vê Jesus trazendo retidão, trazendo vida, né? Pela sua obediência, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Era tudo de acordo com o plano de Deus, não foi nenhuma surpresa. E se a gente avançar um pouco, a gente percebe também que há um outro jardim, né, para onde a gente está indo, né? A história, queridos, ela não é cíclica, sem fim, né? Ela não é vazia de conteúdo, de finalidade, mas ela tem um fim determinado, né? E a gente sabe que esse fim já está relatado, nós sabemos o final, né? Então, um dia a história vai terminar numa cidade celestial para onde nós todos estamos indo, né? E olha, a descrição dela que está lá no Apocalipse é parecida com a de um jardim também, né? Então, tudo começa num jardim, passa por um jardim e vai terminar num jardim, queridos, né? Ali não vai ter mais morte, não vai ter mais maldição nenhuma.
Hoje pela manhã a gente leu Apocalipse 19, né? Eu vou ler aqui com vocês só um trechinho de Apocalipse 22, né? Só para poder ilustrar a respeito desse jardim, né? O que é que diz Apocalipse 22? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então é para esse jardim, né, que nós estamos indo. Mas voltando aqui para o texto, né, de João capítulo 18, conforme a gente leu, no verso 2 em diante é apresentada a figura de Judas, né? E ele é logo de imediato identificado como o traidor, né? É uma das palavras pelas quais Judas pode ser resumido. O nome Judas, inclusive, virou sinônimo de traição, né? Mas ele também foi o ingrato, né? Foi o enganado, foi o dissimulado, não é verdade? Porque Judas era um dos 12, era um dos próximos de Jesus Cristo, foi chamado pelo próprio Cristo. Ele era tão preferido entre os discípulos que ele foi escolhido para cuidar da bolsa. Ele era o tesoureiro, não é verdade? Ele teve o privilégio de ouvir os ensinos de Jesus e de ver os milagres de Jesus, né? A gente pode dizer que ele foi amado por Cristo, não é? A ponto dele mesmo ter saído em duplas, quando Cristo dividiu os discípulos 2 a 2, para sair realizando milagres, proclamando o Evangelho, né? Era um alto privilégio. Jesus, inclusive, deve ter lavado os pés dele. Aqui no Evangelho de João é relatado isso. Jesus o advertiu ali na mesa da comunhão. Mas ele foi o traidor, né? A traição é uma coisa abominável. A traição é uma coisa repugnante. Porque o traidor é alguém que finge ser uma coisa que não é, né? Ele se faz de inofensivo, é feito um lobo, né? Travestido de ovelha, né? Ele fala uma coisa e traz outra no coração, que é o contrário. Então Judas passou para a história como esse que entregou Jesus, né? Por isso que o Evangelho de João aqui em 18:2 diz logo Judas, vírgula, o traidor. E ele também foi um homem que se deixou enganar, né, pelos desejos do seu coração, porque ele sabia das tentativas que haviam sido feitas para prender Jesus, para tentar pegar Jesus, né, em alguma contradição. Os fariseus faziam muito isso, né, quando faziam perguntas capciosas para ele, e tudo isso tinha fracassado. Então ele deve ter pensado, talvez, que Jesus, diante de uma prisão, ele fosse reagir, e os discípulos iriam lutar por ele, e o tal reino terreno, né, desse Messias carnal esperado, poderia ser instalado. Porque Judas não tinha compreendido ainda que Jesus tinha vindo ao mundo justamente para isso, né? Ele não compreendia esse plano de Jesus dar a sua vida para nos salvar, né? E essa dissimulação foi tamanha, né, que Judas, para entregar Jesus, usou uma senha que era um beijo, né? Isso não está relatado aqui em João, mas está lá em Marcos, né? Marcos 14:44, né? Se a gente for lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 44, está assim escrito: ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. O beijo, queridos, era um sinal de afeto, um sinal de respeito naquela cultura, né? Para um superior, né? Você veja que lá no Salmo 2, né, verso 12, né, já é dito pelo salmista alguma coisa a respeito de beijo, né?
A gente às vezes lê rapidamente e não percebe, né? Salmos 2:12 fala a respeito do reinado do ungido de Deus, é um salmo que pode ser perfeitamente aplicado a Jesus Cristo. Diz assim: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, né? E parece-me que Judas fez questão de usar, né, esse símbolo, que seria um símbolo de respeito pelo filho, para justamente trair o filho, não é? Que coisa horrorosa. Então o beijo de Judas tinha essa intenção, né? De dar àquela multidão que o acompanhava, porque era uma multidão, viu? A oportunidade de ver quem é que devia ser preso, o lugar devia ser pouco iluminado, né? Tanto é que essa multidão levava tochas, levava lanternas, né? Então Judas usou esse símbolo sagrado da amizade para atrair o próprio Filho de Deus. Quando a gente fala da multidão, é porque no verso 3, né? 18:3, diz o seguinte: tendo, pois, Judas recebido a escolta, a palavra usada é escolta, né? Se você for pegar o pé da letra mesmo, escolta, era uma 10ª parte de uma legião. Uma 10ª parte de uma legião, dava mais ou menos 600 homens. Não dá para saber se realmente ele levou essa multidão toda, mas que tinha muita gente com ele, tinha, né? Porque o Sinédrio, né? Que é aquele órgão lá dos tempos de Cristo, uma espécie de mistura ali de legislativo com judiciário, que dava a última palavra a respeito das coisas eclesiásticas, né? O Sinédrio entendeu que esse destacamento seria prudente, seria necessário, né? Por outro lado, as autoridades romanas também não estavam muito interessadas em tumulto. Aquela época ali da Páscoa, a cidade cheia de gente, e aí devem ter cedido com facilidade a essa tal escolta, né? Para evitar qualquer tumulto, né? Mas aí a gente vê que teve um discípulo chamado Simão Pedro, né? Que agiu de uma maneira assim, a gente pode dizer que houve uma certa coragem, mas foi uma coragem sem medir as consequências, né? Porque, dando um salto aqui, chegando nos versos 10 e 11 aqui do capítulo 18, né? A gente fica sabendo que Simão Pedro, relembrando que Simão Pedro puxou de uma espada, né? Judas deve ter vibrado, né? Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha do homem, né? E aqui o Evangelho de João revela para a gente o nome dele, Malco, né? Uma coisa tola, né, minha? Ali era uma batalha espiritual que estava acontecendo, não é verdade? Uma batalha espiritual, e Pedro estava querendo vencer essa batalha com a arma, né, carnal. Já pensou se Jesus não tivesse curado o Malco, em vez de ser 3 cruzes lá no Calvário, iam ser 4, né? A 4ª ia ser de Pedro, com certeza, né? Mas isso não aconteceu. Jesus Cristo aqui no verso 11 diz a Pedro: mete a espada na bainha, e fala no cálice, né? Do qual ele tinha pedido para ser afastado, se fosse o caso, fosse da vontade do Senhor, mas se não, ele o beberia. E é o que ele diz aqui: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, esse cálice amargo, né? A certeza da morte, né? A obediência perfeita, sublime. Porque Pedro ainda não tinha compreendido isso, né? Que Cristo tinha vindo justamente para isso, para aquela hora. Estava decidido. O que ele fez foi uma entrega voluntária. Jesus Cristo, a gente não pode dizer que ele foi propriamente preso, né? Porque não houve prevalência sobre Jesus Cristo pela força. Antes, pelo contrário, quando ele disse, sou eu, as pessoas que estavam ali caíram, né? Recuaram e caíram por terra. Então ele mesmo se entregou, né? O verso 12 aqui diz: a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram. Não é uma palavra difícil, né? Manietaram, não é atar as mãos, viu? Ataram as mãos de Jesus. Tipo, se fosse hoje, seriam as algemas, né? Que seriam empregadas. Mas não houve prevalência sobre a força. Ele mesmo se entregou, voluntariamente deu sua vida, está aqui, né? E naquela hora eu acho que os inimigos de Cristo estavam pensando que estavam prevalecendo sobre ele, né? Prendemos o homem. Mas na realidade eles estavam só cumprindo o plano de Deus, que é soberano e é eterno e é perfeito, né? E por falar em Pedro, aí a gente chega nessas passagens que estão aqui no Evangelho de João, mas também estão lá no Evangelho de Mateus, que falam a respeito da negação de Pedro, né? Porque
o Evangelho de João, ele começa a relatar aqui no verso 15, né? 18, 15 até o 18, que Simão Pedro, depois desse episódio de cortar a orelha de Malco, ele continuou seguindo Jesus junto com outro discípulo. E sendo esse outro discípulo conhecido do sumo sacerdote, Pedro entrou para o pátio do sumo sacerdote junto com Jesus, né? E aí a gente começa a ver Pedro no lugar errado, né? Era um terreno, vamos dizer assim, perigoso, né? A casa do inimigo, né? E aí, para piorar a situação, no verso 16 diz que Pedro ficou do lado de fora, junto da porta. Mas aí esse outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta, a empregada, e levou Pedro para dentro. Então o negócio que já estava ruim ficou pior, porque Pedro estava no lugar ruim e agora estava cercado de gente, né, errada, né? Não estava mais só no lugar errado, agora estava também na companhia de pessoas erradas, né? Aí pode dizer assim que Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores, né? Aqui a gente lembra mais um salmo aqui, Salmo 1, verso 1, né? E aí começou essa negação, né? Porque o Evangelho de João é claro em dizer que Pedro realmente negou Jesus 3 vezes, né? Ele conta as negações em 2 passagens separadas, mas se somar, dá 3, né? Primeiro foi diante da tal encarregada da porta, né? Porque no verso 17 está dito: então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? E aí ele respondeu: não sou. Tá? Aí a segunda vez está aqui no verso, começa aqui no verso 18 e dá um salto para o verso 25, né? Porque João tinha essa peculiaridade aqui de narrar a história, né? Ele estava como se fosse falando de 2 cenas ao mesmo tempo. Ele estava mostrando a cena lá que estava acontecendo com Pedro, depois ele vai mostrar a cena que está acontecendo com Jesus, e na sequência ele volta para falar a respeito do que estava acontecendo com Pedro, né? Parece coisa de cinema, né? Mas então, qual é essa segunda negativa? Está aqui, né? No verso 18 começa: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Aí o verso 25, veja que ele dá sequência justamente a isso. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Então está aqui a segunda negativa, né? E a terceira está aqui na sequência, 26 e 27, né? Um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele Malco, a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo, porque Cristo tinha dito, né, que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes, né? No Evangelho de Mateus, essa negativa de Pedro ainda fica pior, né? Porque também é 3 vezes lá relatada, mas ela tem uma progressão, tá? Ela vai piorando, né? Porque lá no Evangelho de Mateus, primeiro, Pedro nega Jesus diante de todos. Se você for lá em Mateus 26, 70, você encontra isso. Daí da segunda vez, ele além de negar Jesus, ele nega com juramento, né? Mateus 26, 72. E na terceira vez, aí a coisa degringola, porque ele se torna um praguejador. Ele além de negar Jesus, ele pragueja, né? Ele xinga, né? Palavras talvez de blasfêmia. Mateus 26, 74. Então Pedro está indo ladeira abaixo, né? Primeiro no lugar errado, depois nas companhias erradas, e depois negando covardemente, né, a Jesus Cristo. Mas depois ele vai ser recuperado, né? Mas o que eu queria mesmo falar aqui a respeito era do julgamento de Jesus Cristo, tá? Porque é uma coisa que me dói muito falar a respeito desse assunto, porque a minha área de formação é o direito, né? E esse processo, a gente pode dizer isso, dessa atividade aqui que culminou na morte de Jesus, foi uma coisa toda montada, né? Muito mal montada, né? Tem erros horríveis aqui, erros gritantes. Porque tinha leis, né, para um processo ser conduzido, mas as autoridades lá de Israel fizeram questão de descumprir essas mesmas leis, né?
Todas as normas de um julgamento justo foram descumpridas na hora de julgar o justo Jesus, né? Começando pela prisão, né? Depois, no interrogatório. Tudo muito deficiente, tudo muito mal feito. De propósito, porque esse processo já começou errado, porque a autoridade que iria julgá-lo já tinha decidido qual seria o resultado antes de julgar. Porque a gente sabe que um processo é para o juiz formar o seu convencimento, né? Então ele vai ouvindo as testemunhas, coletando as provas, e daí ele decide, com base no que ele tem, se a pessoa é culpada ou é inocente. Mas aqui a coisa foi ao contrário, né? Por que eu digo isso? Porque se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1, né? Você já vê qual era a intenção dessas pessoas, né? Ao prenderem Jesus, tá? É como se o juiz estivesse aqui dando uma entrevista e dizendo o que é que ele iria colocar nos autos, né? Marcos 14, verso 1 diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Então já estava tudo decidido, né? Jesus Cristo iria ser preso, iria ser traído, iria ser morto, né? Mas eles tinham planejado fazer isso depois da festa, justamente para evitar a revolta. É o que está dito em Marcos 14, 2. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, né? Só que Judas adiantou o plano, né? Judas, em Marcos 14, 10 e 11, é dito que ele foi até os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E aí eles se alegraram, lhe prometeram dinheiro, e Judas começou a buscar uma ocasião para entregar Jesus Cristo. Então o processo já começou errado, né? Porque não tinha outra finalidade a não ser dar uma aparência de coisa certa a algo que era muito errado. Dar uma aparência de legalidade a um crime que já tinha sido pré-determinado, né? Além disso, ele foi um processo ilegal de muitas maneiras. Outras, como por exemplo, lá em Israel, um julgamento que pudesse resultar em pena de morte, ele não era permitido ser feito durante a noite. Jesus Cristo foi julgado à noite. A prisão de Jesus Cristo foi feita como resultado de um suborno. E foi isso que aconteceu com relação a Judas. Jesus, a certa altura, ele foi solicitado a se autoincriminar, dizer que ele era culpado, né? Então, como eu disse a vocês, ele passou por 2 julgamentos, né? Um julgamento é esse que está aqui, em João 18, que é o julgamento eclesiástico, né? Do Sinédrio. O outro vai ser um julgamento civil, pela mão dos romanos, tá? Como é que foi esse julgamento eclesiástico judaico aqui no caso? Bom, aí a gente vê aqui, ainda no capítulo 18, né? A partir aqui do verso 13, que esse julgamento foi aberto por um tal de Anás, né? Está aqui no verso 13 dizendo que Jesus Cristo, manietado, né? O equivalente a ser algemado, foi conduzido primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano, né? Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, né? E quem era esse Caifás e por que é que ele foi ouvido antes do próprio sumo sacerdote, né? Era só o sogro dele? Bom, pela lei de Deus só devia ter um sumo sacerdote, né? Mas só que em Jerusalém nessa época estava acontecendo uma coisa diferente, estava havendo 2 homens ocupando esse posto, vamos dizer assim, um era oficial e o outro era oficioso, né? Anás e Caifás. Por quê? Porque Anás, que era sumo sacerdote, tinha sido deposto, tinha sido retirado do cargo pelo romano, né? E aí Caifás ascendeu, né? Foi colocado como sumo sacerdote pelos romanos, e Caifás era genro de Anás. Só que o povo
ainda considerava Anás como sumo sacerdote, né? Então nenhuma decisão era tomada sem antes ouvir Anás, né? Era levado para Caifás, mas primeiro ia ouvir o sogro dele. E foi por isso que primeiro levaram Jesus para Anás, né? Eram homens que tinham uma posição muito elevada na religião, mas já tinham se corrompido totalmente, né? A religião para eles já era só uma fonte de lucro. Prova disso é que o templo tinha virado, né, aquela situação que Jesus Cristo falou, né, um covil de vendilhões, né? Quando Jesus virou a mesa ali dos cambistas, expulsou eles do templo, ele comprou a briga com Anás e Caifás, né? Eles se tornaram inimigos ferrenhos, né? Bom, aí se você vê aqui o que é que o Anás faz quando começa a interrogar Jesus, é de arrepiar os cabelos, porque ele diz aqui no verso 19, né? O sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Se você ler isso aqui rapidamente, você diz, olha só que interessante, Anás estava querendo aprender um pouco mais de Jesus, né? Mas não é, ele não estava interessado em conhecer a verdade, né? Ele queria apenas encontrar uma ocasião ali para tentar acusar Jesus diante da autoridade romana, né? Estava preparando mais uma armadilha ali para tentar levar Jesus ao julgamento, como de fato conseguiu levar, né? No verso 20, né, João 18, 20, fica parecendo que Jesus até falou de maneira dura, né? Porque ele diz, declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso em oculto, né? Você vê que ele está passando da posição de interrogado para interrogador, né? Porque no verso 21 ele diz, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Isso pode parecer até arrogante, né? Mas não é. Porque Jesus não quer construir provas contra si. Isso é um princípio do direito que até hoje existe, tá? A pessoa que é acusada, ela não está obrigada a constituir provas contra si mesma, né? Por isso ela pode até ficar em silêncio quando é interrogada. Ele não quer dar munição a quem quer matá-lo no final das contas, né? E olha, o procedimento já naquela época era interrogar as testemunhas, não o réu. O réu é interrogado por último. Jesus Cristo está sendo interrogado aqui primeiro do que todo mundo. E quem era escutado primeiro nas testemunhas? As testemunhas a favor do réu. É por isso que ele diz, pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Quer dizer, pergunte às minhas testemunhas, né? Depois é que seriam ouvidas testemunhas contra ele. Então, o que Jesus está fazendo aqui é questionando de uma maneira muito lícita, muito correta, o interrogatório. Ele está pedindo que a justiça seja feita, que o devido processo legal seja seguido. Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei, eles sabem o que eu disse, né? E aí fica evidenciado, né, que o processo estava todo tumultuado. E o que é que acontece no verso 22, né, na sequência? Um dos guardas que ali estavam partiu para a agressão, porque não havia como justificar o que estava sendo feito, não é? Então um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Não podendo combater a verdade, então os inimigos de Jesus partiram para violência, né? E aí fizeram o quê? Abuso de autoridade, né? Exorbitaram da autoridade. Jesus, digo mais uma vez, estava questionando uma forma errada de interrogatório que estava sendo feita. Está pedindo um julgamento justo. Estava desmascarando aqui os oponentes dele, porque eles eram incapazes, né, de fazer isso, porque já estavam mancomunados para condená-lo, né? E aí, no verso 23, a gente tem uma daquelas passagens que mostram Jesus impávido aqui, né?
depois de levar uma bofetada na cara, né? Ele diz: replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres, né? Mais uma vez, uma inversão de papéis, né? Jesus Cristo, de investigado, está passando a ser o acusador, né? Ele disse que era para a gente oferecer a outra face, né? Oferecer a outra face é muito mais do que uma atitude passiva, né? De levar uma pancada num lado do rosto e oferecer o outro, que não é isso que ele faz aqui, praticamente dizendo, né? O que ele faz é ensinar como às vezes a gente deve oferecer a outra face, né? Sem descer o nível, porque aqui não é dito que ele gritou, nem que ele xingou, apenas que ele replicou. Mostrar para o agressor como a sua atitude está errada. É isso que ele faz aqui. Em vez de reconhecer que tivesse algum ato falho no que ele tivesse dito, ele reafirma que o que ele disse foi certo, né? Então ele estava merecendo sim ser ouvido em vez de ser agredido. Ok? Está aqui uma aula de como se deve oferecer outra face, né? E na sequência, a gente chega à parte da sentença, né? Que não está aqui, mas a gente tem como acessá-la pelos outros evangelhos, né? Porque o verso 24 diz assim: então Anás o enviou a Jesus manietado, né, com as mãos algemadas, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então esse interrogatório de Jesus por Anás, além de ser todo furado, todo falho, né, só teve por objetivo ganhar tempo, né? Era preciso que passasse o tempo suficiente para que o sinédrio, né, conseguisse reunir quórum suficiente, porque lembrem, isso aqui se deu às altas horas da noite, né? As pessoas tiveram que ser acordadas para poder irem para o sinédrio numa quantidade suficiente que pudesse começar o julgamento, né? Porque se Jesus tinha que ser acusado, isso precisava ser feito pelo sumo sacerdote no exercício do cargo. Por isso que Anás enviou Jesus a Caifás, né? E aí o relato de João nos informa isso daí, e a gente fica sabendo pelos outros evangelhos, especialmente Marcos, né? Como é que se deu esse julgamento lá com Caifás, né? Com Sinédrio, né? Porque João não relata, mas Marcos relata assim, está lá em Marcos 14, 53 a 65, tá? Como é que foi? O que é que aconteceu lá? Um evangelho continua justamente onde o outro parou, né? Porque Marcos 14, 53 começa dizendo: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, né? E aí fala sobre Pedro. O verso 55 diz: e os principais sacerdotes, olha só, e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, né? Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E aí Caifás levanta-se e pergunta a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mais uma vez, uma tentativa de Jesus se autoincriminar, né? E ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Mas aí o sumo sacerdote insistiu, tornou a interrogá-lo e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E então Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu.
Declaração maravilhosa. Declaração coerente. Eles não queriam coerência. Era a própria verdade falando. E eles procurando que verdade? A que lhes convinha. Então, o sumo sacerdote fez o quê? Ao invés de se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso ali encarnado, rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Porque para ele aquilo era uma blasfêmia. Ouvistes a blasfêmia, diz ele, que vos parece? E todos julgaram o quê? Réu de morte, como já estava combinado desde antes. E puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas, e aí ele vai conduzido para a corte romana, né? 2 crimes graves, né? Jesus Cristo foi sentenciado: blasfêmia e sedição. Blasfêmia, rebelião contra Deus; sedição, rebelião contra César. Um crime religioso e outro político, né? Uma reunião ilegal, uma reunião imoral, uma reunião ilícita, testemunhas falsas, fazendo falsas acusações contra Jesus. Esse é o resumo do julgamento religioso de Cristo, né? O próprio João também já tinha falado que essa era a intenção. Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 18, você já encontra também as evidências de que foi tudo forjado, né? 5,18 diz assim: os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus já queriam matá-lo. E a decisão de executar essa morte já tinha inclusive sido tomada numa sessão do próprio Sinédrio, que tinha acontecido antes dessa aqui, logo após a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Porque muitos que iam visitar Maria, irmã de Lázaro, vendo o que Jesus fizera, começaram a crer nele. E outros não, outros foram ter com os fariseus para contar o que Jesus tinha feito. Então, o que foi que aconteceu? Uma convocação de Sinédrio naquele tempo. E disseram: o que estamos fazendo? Estou lendo João 11, 47. Uma vez que este homem opera muitos sinais, se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, e aqui é interessante, porque ele profetiza a respeito de Cristo, né? O que ele fala até que está certo. Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que eu não despeço. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então foi um plano, vamos dizer assim, perfeito, né? Mas não por conta dos homens que estavam aqui, mancomunados e tramando para prender a Cristo e levá-lo a um julgamento de morte, mas porque era o plano de Deus, era necessário que Cristo morresse para nos salvar dos nossos pecados, né? E na sequência aqui a gente vai ver Cristo sendo levado para Pilatos, né? A gente não vai se deter aqui sobre essa passagem, na outra oportunidade a gente pode até fazê-lo. E alguém poderia até dizer, eita, agora a coisa vai melhorar, porque os romanos, né? O direito romano, até hoje, é a base do direito civil francês, é a base do direito civil brasileiro, né? Balela, porque o julgamento dos romanos também foi totalmente eivado de vícios, né? Um juiz, julgador indeciso, né? Se uns aqui pecaram pela ação, aquele vai pecar pela omissão, querendo lavar as mãos de um crime impossível de ser lavado, né? Mas isso a gente pode ver com mais vagar quando estudar o julgamento político de Cristo, tá certo?
Então, de tudo isso que foi dito aqui nessa noite, a respeito da prisão de Cristo, a respeito da negação de Pedro, da traição de Judas, a respeito desse julgamento injusto, né, que ele foi submetido, o que é que a gente pode tirar de lição para nós hoje, tá? Voltando lá para o começo, né? Percebam o que aconteceu com Cristo quando ele foi preso, né? O que aconteceu quando chegaram e perguntaram, começaram a buscá-lo ali, o que foi que ele fez? O verso 4, né, diz que ele se adiantou, né, e perguntou: a quem buscais, né? Olha a coragem, né? Porque não eram um nem dois, era uma multidão, né? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Então ele disse: sou eu. E aí eles imediatamente recuaram e caíram por terra. E ele perguntou de novo: a quem buscais? E eles responderam de novo: a Jesus o Nazareno. E ele disse: já vos declarei que sou eu. É essa coragem que nós precisamos imitar, né? Nós somos imitadores de Cristo, né? Nós precisamos ter essa intrepidez de proclamar o nome de Cristo, né? Mesmo diante da perseguição, né? Porque o que é que pode ser tomado de nós, se Deus já nos deu tudo? Não é verdade? Se Cristo já venceu a morte, e aqui está uma passagem dele indo vencer a morte por nós, o que é que nos falta para ter essa coragem, né? Essa intrepidez, né, de usar as oportunidades todas que nós temos, para quando nos perguntarem, nós afirmarmos que nós somos de Cristo. Não é verdade? Outra coisa aqui que a gente pode aprender dessa passagem, né, também está aqui, ainda na prisão de Cristo, tá? Esse amor, né, abnegado, esse amor que assume o prejuízo, né? Esse amor desinteressado. Onde é que está isso aqui? Está na sequência aqui do que eu tinha acabado de ler de novo, né? Quando ele foi perguntado pela segunda vez, né? Quando ele perguntou pela segunda vez: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus de Nazareno. O que foi que ele respondeu? Está aí no verso 8, tá? Já vos declarei que sou eu, mas não foi só isso que ele disse, não. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Então esse amor, né, pelo irmão, a ponto de você assumir o dano, assumir o prejuízo sozinho. Fosse outro, tinha dito: pegue todo mundo e leve junto, que é tudo discípulo meu. E aí o Calvário ia ficar repleto de cruzes. Mas ele assumiu o risco sozinho, tá? É isso que falta para a gente, porque a gente é muito individualista hoje em dia, né? Ninguém quer assumir o prejuízo, todo mundo está cheio de direitos. Então a gente precisa ter esse desapego, né? Esse amor aos irmãos. E outra coisa que a gente pode aprender com a prisão de Jesus para o nosso dia a dia: já falei da coragem de proclamar a Cristo, já falei do amor abnegado aos irmãos, a obediência, né? A obediência está aqui no finalzinho, né, da prisão dele. A gente até citou essa questão do cálice, né? Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Se ele quisesse, bastava uma palavra dele, vinha uma legião de anjos ali, estava só 1/10 de uma legião de seres humanos. Em outra passagem do outro evangelho, ele disse que se bastava uma palavra dele, viria uma legião de anjos, acabaria com tudo. Mas não, ele estava obedecendo a Cristo, obedecendo a Deus, melhor dizendo, cumprindo o plano perfeito, né, para nos salvar. Era necessário que um sacrifício perfeito fosse feito, de uma vez por todas, e que ele ressuscitasse ao terceiro dia, ascendesse aos céus, estivesse à direita intercedendo por nós, para depois regressar e completar seu reino. Obediência a Cristo, mesmo nos momentos de perseguição. Obediência a Cristo, mesmo quando a multidão, né, quer que a gente negue, para tentar se safar de alguma coisa, né? Então esses três aspectos aqui da prisão de Jesus, eles saltam aos olhos como aplicação, né, desse texto para as nossas vidas: coragem, amor e obediência, né? Porque aí vem o poder de Cristo sobre as nossas vidas, como veio aqui,
bastou ele dizer que ele era Jesus, que ele usou até a expressão sou eu sou, né? Para que todo mundo recuasse, caísse por terra. E assim vai ser com os problemas que nós temos na vida aí, se a gente tiver essa coragem, esse amor e essa obediência, tá certo? Muito mais poderia ser dito a respeito dessa passagem, mas o tempo urge, nós estamos já encerrando aqui a nossa pregação, tá certo? Que esse ensinamento faça fruto na vida de todos, a 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio mais uma vez de lermos tua palavra. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor olhe por nós, o Senhor permita que nós possamos superar as nossas falhas, o Senhor nos deixe cada vez mais orientados pela tua palavra, que transborde em nós esse amor a Deus e aos irmãos em tudo que a gente fizer, que a gente não titubeie, não fique na dúvida em obedecer. Obedecer é muito melhor do que ficar resistindo. Até é impossível resistir ao Senhor. Tu és poderoso, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Tu és o nosso Criador e sustentador, Pai. Nós faz ficarmos cada vez mais parecidos com esse Cristo que teve coragem de proclamar o Seu nome, que teve amor pelos irmãos, que teve obediência a Ti, e a gente fique cada vez mais parecido com Ele, para que tudo na nossa vida seja como um sacrifício de aroma suave, para chegar aí ao Teu altar nos céus. Grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.